Nós aqui, irmãos, prosseguimos estudando o sermão escatológico do Senhor Jesus, a partir do Evangelho de Lucas e deste Evangelho partindo para os seus paralelos, em especial nos sinóticos. Na semana passada, ao lermos o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 41, nós vimos que o Senhor Jesus chorava diante de Jerusalém quando dela se aproximava. Logo após a sua entrada triunfal, o Senhor Jesus olha para a cidade e a vê incrédula, a vê perdida, a vê como um símbolo da religião mal compreendida. E assim ele chora, e como se vê em 19, verso 42, sabendo muito bem que isto, a visitação que ele menciona no verso 44, isto estava oculto aos olhos da cidade, daquele símbolo religioso que a cidade era. Fomos a partir daí até o Evangelho no registro de Mateus, e vimos que ao final do capítulo 23, o Senhor Jesus retoma este mesmo ponto, o ponto da condenação da cidade incrédula como tal. E ali ele usa uma figura de linguagem ao dizer, no capítulo 23 de Mateus, verso 37, que ele havia desejado juntar a cidade sob os seus cuidados, assim como a galinha o faz com os seus pintinhos. E explicamos então essa situação, nos referindo então que a galinha representava a profecia, a palavra profética, desde antes de Cristo e também após o Senhor, chamando aos cuidados de Deus a todos aqueles que se alojavam sob a religiosidade anunciada pelo Senhor. E os pintinhos, arredios, como aqueles que foram criticados em Mateus 23, os escribas, os fariseus, os que viviam de uma religiosidade de fachada, os que viviam para serem vistos como religiosos, mas sem de fato crerem em Deus e por isso negando a Cristo Jesus, pois não compreendiam a verdadeira religião. Pois bem, visto aquilo, com muita ênfase sobre a religiosidade falsa, nós voltamos hoje a ver o texto de Lucas capítulo 19, e vamos observar uma expressão que o Senhor Jesus usa no versículo 44. A expressão que ele usa ali, eu leio o verso todo, e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti, e então ele diz, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E esta expressão, não deixarão em ti pedra sobre pedra, o Senhor, ainda no registro de Lucas, vai repetir ao acabar de falar a respeito da oferta da viúva pobre, Lucas 21, o Senhor é interpelado pelos seus discípulos para responder a sua palavra, quando eles diziam, que pedras, que construções. Versículo 5, versículo 6, então, o Senhor vai dizer, vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pedra sobre pedra. O Senhor Jesus usou essa expressão algumas vezes. E o que ela significa? O seu significado está extremamente vinculado à história de Israel. Mas será que é este o significado que o Senhor Jesus queria transmitir ao seu povo ao usar a expressão? Pedra sobre pedra. Hoje, irmãos, nós temos, ainda hoje, na verdade, lá em Jerusalém, um grande muro. Um muro de cerca de 50 metros de extensão por 20 de altura. É chamado de Muro das Lamentações. Você sabe o que aquele muro é?
é a parede ocidental do templo. E se você usar a sua internet, se você for fazer só isso, pode até fazer agora, e dar uma olhadinha lá nas figuras que surgem na internet acerca do Muro das Lamentações, você perceberá um detalhe interessante naquele muro. Ele, como outros muros, tem pedras sobre pedras. Será que o Senhor Jesus falava daquele edifício quando disse que não ficaria pedra sobre pedra? É certo que muito do templo caiu, e caiu quando, cercada por Roma, por ordem do imperador, sob a liderança de então uma grande autoridade militar, Tito, a cidade sitiada começou a ser esvaziada de seus alimentos, e uma vez atacada e vencida, ela foi destruída. Um historiador da época, um judeu chamado Flávio Joséfo, disse que a cidade ficou tão destruída que as pessoas que por lá passassem duvidariam se alguém dissesse que ali houvera uma cidade antes. Mas ele também diz que restaram 2 torres do templo e uma parede, esta, chamada agora de o Muro das Lamentações. O registro está lá e nos mostra que aquele local, destruído pela força do exército de Roma, assim como o restante da cidade, o foi para que Roma demonstrasse aos judeus, ao povo de Judá, que o seu domínio sobre o povo de Israel era total, era político, era territorial e era, sobretudo, religioso. Israel era uma cidade, era uma nação que vivia ao redor da sua religião. O seu principal elo era religioso. É por isso que, quando foi exilado, ainda voltou judeu, porque mesmo fora das suas terras ainda tinha o seu vínculo, e esse vínculo era religioso. Roma destruía aquilo. Roma mostrava o seu poder. Entretanto, deixou pedra sobre pedra do templo, só de uma parede, mas restou. Teria Jesus dito essas palavras sem a plena abrangência? Bem, os literalistas olham para esse texto e dizem que não sobrou nada, não ficou pedra sobre pedra, e que o templo que havia de ser derrubado foi derrubado sem qualquer exceção. O que Cristo disse aqui em Lucas 21:6 se cumpriu: não ficará pedra sobre pedra, e no ano 70, sob Tito, não ficou pedra sobre pedra. Este entendimento, meus irmãos, entretanto, nega outros pontos das Escrituras, e nós temos que observá-los. Agora há pouco nós estávamos ministrando a ceia, e 2 palavras foram mencionadas e que constam aí da sua ordem de culto: símbolo e significado. Símbolo e significado. Eu, quando falo sobre isso, costumo usar a figura que está aqui na minha mão esquerda. Talvez você esteja vendo na minha mão esquerda uma aliança amarela, dourada para ficar mais condizente. Este é um símbolo. O que simboliza a minha aliança? Simboliza que sou casado, e graças a Deus com a Regina. Agora, meus irmãos, o que aconteceria se eu perdesse o símbolo? Eu vou conseguir tirar. E agora? Acabou-se o meu casamento? O casamento se foi, perdi a aliança. É evidente que não. O significado é maior do que o símbolo. O símbolo apenas aponta. O significado é muito maior. O Senhor Jesus, ao dizer que não ficaria pedra sobre pedra,
faria com que isso se cumprisse, sim, irmãos. Se cumprisse num símbolo da religiosidade mal compreendida, falsa, portanto, daqueles fariseus e escribas que queriam matá-lo. Eles olhavam para o templo, e os discípulos participavam disso em muitos momentos, e diziam: isto é digno de exaltação, esta é a glória de Israel, aqui está o centro da nossa religião. Mas estavam enganados. Que casa me construireis? O céu e o céu dos céus não me contém. Como uma casa para me guardar? Esta casa é apenas um símbolo. E como símbolo, irmãos, foi interpretado erroneamente por aqueles religiosos. Eu peço que você, por cortesia, volte ao Evangelho no registro de Marcos. Acabamos de estudar ali, embora brevemente, sobre a ceia do Senhor no capítulo 14. Ainda no capítulo 14, eu peço que vocês vão até o verso 58. E ali, no verso 58, vocês verão que o Senhor Jesus, preso à traição, colocado diante do sinédrio, é falsamente acusado. Verso 58. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Ora, mas Jesus não disse isso? Não desta maneira. O Senhor Jesus não fez qualquer referência a santuário construído por mãos humanas. E eles agora usavam disso para acusá-lo. Por favor, vira uma página na sua Bíblia, vá para Marcos capítulo 15, veja os versos 29 e 30. Cristo está crucificado. E o entendimento continuava ainda encoberto àqueles religiosos, aqueles falsos religiosos. E então se registra aqui em Marcos 15, 29 e 30, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Má compreensão. Não entendiam que ele falava do símbolo e não do significado. Quando faziam esta confusão, ao se apegarem então somente ao edifício, perdiam-se nos seus raciocínios. Eis que o tempo transcorre, o templo é derrubado, o símbolo é afetado, mas ainda há pedra sobre pedra. Do que Jesus falava? Qual é o significado da palavra do Senhor Jesus? Ainda nos Evangelhos, peço que me acompanhem até o de João, em seu capítulo 2. Também já foi dito aqui que o Senhor Jesus realizou 2 purificações do templo. Uma no início do seu ministério, João registra esta purificação. E uma ao final dele, os sinóticos registram esta segunda purificação. Na primeira purificação, o Senhor Jesus se comporta de maneira semelhante ao que vimos lá em Lucas quanto a este procedimento do Senhor a respeito da falsa religiosidade. E João então registra nos versos 19 e 21, capítulo 2, 19 e 21. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ué, nada mudou? Qual é a diferença? 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus caros irmãos, a falsa religiosidade estava sendo atacada para ser destruída
pelo Senhor Jesus. Da falsa religiosidade não restaria pedra sobre pedra. O Senhor Jesus, pendurado na cruz para morrer, diz: está consumado. E ao dizer está consumado, o que ele dizia? A falsa religiosidade, a religião que acredita que cumprindo coisas se obtém a salvação, neste mau entendimento do significado da lei, porque a lei existe, foi dada por Deus para que nós, percebendo por meio dela a nossa insuficiência, nos voltássemos a Deus e pedíssemos a Ele: socorre-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, não somos capazes, Senhor, concede-nos o filho de Davi, concede-nos o Messias. E lá estava Ele. Ele estava presente para que aquela religiosidade falsa, vã, mal compreendida, de obras, fosse derrubada e dela não restasse pedra sobre pedra. Por que estou falando sobre isso com os irmãos? Porque é importante lembrarmos disso ao estudarmos este sermão apocalíptico, escatológico do Senhor. Porque o Senhor vai falar do final dos tempos, vai falar das últimas coisas, e as últimas coisas são todas aquelas que estão afetadas por este evento do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus destrói a falsa religião e mostra que é por meio da fé nele, a justificação e a vida vem pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e não por aquelas obras aparentemente justas, mas que só faziam ressaltar a pecaminosidade das pessoas. Quando o Senhor Jesus faz isto, Ele inaugura um período diferente na história da religião, que é o do entendimento a todo aquele que ouvir o Evangelho, de que somente pela graça há salvação. E todo aquele que continua no evangelho falso, isto é, no evangelho da obra, no evangelho do fazer, no evangelho do mostrar-se, no evangelho da vitrine, continua morto. E deste que assim continua, não restará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. Qual é a tua religião? Da tua religião sobra algo? Sobra um edifício construído sobre Cristo Jesus? O Senhor Jesus, na sua introdução, diz: não restará pedra sobre pedra da falsa religião, da religião formal e de incredulidade no Redentor. Qual é a tua religião? Porque se a tua religião é aquela que aponta para o mediador exclusivamente, que a partir da sua graça, pelo poder do seu Espírito, na instrução da sua palavra, busca então agora por amor, por gratidão, como resposta da salvação, e não como iniciativa para a sua obtenção. Sim, se você busca obedecer, porque foi salvo, no poder do Espírito e para a glória do Senhor, você é um crente em Jesus. Qual é a sua religião? Alguns vão dizer que a religião que abraçam é de graça, e que por causa da graça nada mais há a ser feito, nada mais há para ser obedecido. Eu estou livre da palavra de Deus, posso viver a minha religião da maneira que eu achar melhor, porque crio em Jesus Cristo. Isto é falso. O Senhor Jesus, ao mandar os discípulos evangelizarem, diz que nós deveríamos fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto Ele ordenou. Portanto, há obediência, há o que se obedecer sob a graça de Cristo, mas não é para alcançar algo, é porque fomos alcançados por Ele. Qual é a tua religião?
Confie no Senhor Jesus. Abra mão daquilo que você acha ser obrigatório para alcançar a Deus. Rejeite. Arrependa-se do pecado de confiar em si mesmo. E confiante nele, confiante em Cristo, viva para obedecê-lo. Deus abençoe a igreja.